Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos falar sobre ideias modernas relacionadas à origem da vida. Então, fica aí e segue o fio. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos para a nossa aulinha. Então, nós vimos na aula anterior que, com algumas descobertas, a ideia da abiogênese caiu. Então, ninguém mais tratava a abiogênese como algo correto. E esse descrédito da abiogênese trouxe algumas perguntas. Como foi que surgiram aí os primeiros seres vivos? Se não podia, por exemplo, uma bactéria surgir de um caldo nutritivo do nada, ou mesmo se um sapo não poderia surgir da lama. Então, como foi que surgiu a vida realmente? Como foi que surgiu, então, a primeira vida? Que é o que nós queremos saber. Então, vários cientistas começaram aí a buscar, a conhecer, a tentar descobrir como foi que surgiu a vida. Tinha um grande cientista na época, mais ou menos no século XIX, chamado Harold Urey. E Urey ele era um professor de química muito renomado. E o que é que ele dizia? Ele dizia que a partir de matéria inorgânica, foi possível, na verdade, formar matéria orgânica na Terra primitiva. Olha que interessante. Todos nós, seres vivos, independente de qual seja o ser vivo, é formado por matéria orgânica. Então, o primeiro ponto para ter vida é ter aí matéria orgânica para que ele seja formado. Então, segundo a teoria do Harold Urey, a gente conseguiria, através de matéria inorgânica, gerar matéria orgânica na Terra primitiva. Por algum processo isso conseguiu acontecer. Só que isso era uma hipótese, porque ele não chegou a provar isso. Mas ele tem um aluno muito incrível chamado Miller. E o Miller, em seu experimento, ele provou que era possível matéria inorgânica formar matéria orgânica. Então veja aqui, ó, o Miller no experimento usou água, tanto em estado líquido quanto em estado gasoso. Então aqui água, ó, usou metano, usou amônia e usou gás hidrogênio. Então água em estado líquido e gasoso e esses três gases, metano, amônia e hidrogênio. O que é que ele fazia? Ele tentou simular a Terra primitiva. Porque, segundo a visão da época, a Terra primitiva ela era composta por esses gases aqui, ó, que estão evidenciados juntamente com a água. Então, na Terra primitiva, acontecia aí, normalmente, uma evaporação da água e posterior condensação, ou seja, voltando na forma de chuva. E assim ele fez, ó. Ele fervia essa água, e essa água, ela virava, então, gás. Então, a água no estado gasoso. Esse gás, ele passava por um local onde já tinham esses gases. Amônia, nitrogênio, metano. E, juntamente com esses gases, ele colocou aqui eletrodos que davam como se fossem choques nesses gases, simulando aí os raios que tinham, claro, na Terra primitiva. Então, isso aqui simulou aí os raios que lá apareciam. Depois disso, ele resfriava novamente e essa água ela voltava ao seu estado líquido. E assim deixou essa máquina aí por 3 dias. O que aconteceu? Ao final do terceiro dia, ele encontrou aminoácidos, matéria orgânica. Professor, o que é um aminoácido? O aminoácido ele é uma estrutura, é um monômero que forma aí a proteína. Professor, e o que é proteína? Proteína é um ser vivo. Então, considerando somente matéria orgânica,
70% da gente é proteína. Então veja, com esse experimento ele conseguiu provar que era possível, a partir da matéria inorgânica, formar matéria orgânica na Terra primitiva. Então esse pode ser aí o início da vida. Com isso aqui ele provou como surgiu a vida? Não, mas ele evidenciou de como provavelmente ela surgiu. Mas existe um erro no experimento de Miller. É que estudos mais recentes demonstram que os gases que realmente estavam na Terra primitiva são o gás metano, água, tanto em estado líquido, sólido, quanto também em estado gasoso, monóxido de carbono, dióxido de carbono e o gás nitrogênio. Então, esses são os gases que estavam aí na Terra primitiva. Mas vários estudiosos repetiram o experimento de Miller, inclusive com esses gases aqui, ó, e chegaram ao mesmo resultado: a possibilidade de produzir matéria orgânica. Então, esse deve ter sido aí o início de uma possível vida. Gases, matéria inorgânica, elas puderam formar matéria orgânica, como, por exemplo, as matérias orgânicas que nos compõem: proteínas, lipídios, que são as gorduras, glicídios, que são os açúcares, e os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, que é justamente aí o material genético. Então, essa ideia de que a vida veio da matéria inorgânica, que depois formou matéria orgânica, que depois formou aí, que se organizou na forma de proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos, essa ideia tu vai chamar de evolução molecular, porque realmente é isso, ó, do mais simples para o mais complexo. Então, em um certo momento, segundo a teoria da evolução molecular, por que teoria? Porque não pode ser provado. Não tem como você fazer um experimento que prove a evolução molecular, porque esse processo aconteceu em milhões e milhões e milhões de anos. Não foi uma coisa assim, hoje não é vida, amanhã é vida. Não, teve todo um processo que passou por milhões e milhões e milhões de anos. Então, por isso, é uma hipótese, é uma teoria, mas muito aceita no meio científico, tem muitas evidências. Então, essa matéria orgânica, ela deve ter se organizado e sido delimitada por uma membrana, porque nos sistemas biológicos é fundamental o aparecimento de uma membrana. Toda célula tem lá, na sua parte mais externa, a membrana plasmática. Essa membrana é fundamental porque ela separa o que está dentro da célula com o que está fora. Ela permite a entrada de coisas, ela estimula a saída de coisas. Então a membrana, ela delimita a célula e a protege do meio externo. Então, um experimento de Haldane e Oparin demonstraram aí que quando essas moléculas orgânicas, como por exemplo proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, quando estas estão aí dentro de um meio aquoso, a água ela forma como se fosse uma membrana. Vejam aqui, ó, que a água ela meio que delimita esses componentes. A membrana das células que nós conhecemos, ela é proveniente de lipídios. Mas esse experimento aqui de Oparin e a evidenciação dos coacervados, que é justamente, não é ser vivo, coacervado, é somente matéria orgânica envolta por água, como se fosse uma película de água. Então, esse coacervado, ele, por exemplo, evidencia como pode ter acontecido aí a delimitação dessa matéria orgânica em uma membrana. E, posteriormente, a partir dessa delimitação, houve mais uma evolução aí, por isso que é evoluindo, etapas vão sendo concluídas, e então formou-se os primeiros seres vivos. Lembrando que coacervado não é ser vivo. Coacervado é matéria orgânica envolto aí por uma película de água. Mas, a partir desse processo, pode ter sido gerado aí os primeiros seres vivos. Então, já sabemos como foi gerado os primeiros seres vivos.
tem uma coisa importante para a gente conversar. Essa é a única ideia aceita no meio científico para a origem da vida na Terra? Não, não é a única, é a mais aceita. Mas também nós temos a panspermia. O que é, professor, que diz a panspermia? Ela evidencia que a vida se iniciou em outro ponto do universo e ela chegou até aqui. Mas não é que chegou um ET ou chegou vida inteligente. É como se micro-organismos realmente pudessem ter chegado aqui, pudessem existir em outros locais, outros planetas, sistemas solares, e eles conseguiram chegar à Terra e daqui eles se desenvolveram. Mas a ideia mais aceita, a teoria mais aceita para o surgimento da vida é a evolução molecular. Então, agora que já conhecemos como possivelmente os seres vivos surgiram, vamos agora falar um pouquinho sobre qual era o alimento que compunha esses seres vivos. A gente tem que saber primeiramente que todo ser vivo ele pode ser autotrófico, certo? Ou heterotrófico. O que é, professor, um organismo autotrófico? O autotrófico é aquele capaz de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo, a plantinha. A planta que vocês têm na casa de vocês, ela não é alimentada por vocês. Você deixa ela lá e ela se encarrega de se alimentar através do uso da energia solar. Então, a plantinha consegue utilizar a luz solar juntamente com gás carbônico e água e a partir disso formar a sua energia. Então, trófico é alimento, auto é eu mesmo, eu próprio. Então, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Já o cachorrinho de vocês, ou o gatinho de vocês, ou vocês mesmos, ele não consegue ali, entre aspas, se criar sozinho. Você tem que alimentá-lo, você tem que se alimentar. Então você é um ser heterotrófico, porque você se alimenta de compostos orgânicos que provêm de outro ser vivo. Seja, por exemplo, uma fruta que provém aí de um vegetal, seja, por exemplo, de uma carne que provém de um animal, enfim. Então, o autotrófico, ele produz o próprio alimento. E o heterotrófico, ele se alimenta do meio que se encontra. Ele usa matéria orgânica que vem de outro ser vivo. Ou de outro meio, que ele não produz. Então, vamos lá para o que diz a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica, ela por muito tempo foi a mais aceita. Por quê? Porque o processo de heterotrofia, o processo de produzir energia utilizando matéria orgânica de um outro organismo, por exemplo, ou outra matéria orgânica que não seja que você realmente criou, esse processo ele é mais simples do que o processo autotrófico. Então tem a ideia, o que é mais simples deve ter vindo primeiro. Então, segundo essa teoria, a matéria orgânica, ela conseguiu ser gerada ali como nós vimos no experimento de Miller, através dos raios e tal. Então, se conseguiu gerar matéria orgânica de matéria inorgânica. Essa matéria orgânica, uma parte dela se organizou e formou seres vivos. Mas outra parte não formou ser vivo. E essa matéria orgânica que não formou ser vivo, ela serviu aí de alimento. Então, a ideia é, essa matéria orgânica que existia serviu de alimento para os organismos que ali estavam. Segundo também essa ideia, a teoria, o que permitia esse processo era a fermentação. Então, eles fermentavam, como acontece ainda hoje. Vamos ver em aulas posteriores sobre esse processo bioquímico de fermentação, mas já adianto que esse processo é o mesmo que nós usamos para fazer vinho.
Então, no vinho, você bota lá bactérias ou leveduras e elas vão se alimentar ali do açúcar das uvas e a partir disso vão fermentar e produzir álcool como um produto de excreção. Então, e nesse processo as bactérias conseguem energia, os fungos conseguem energia. Então veja aí que interessante. Então vamos conhecer bem esse processo. Ele é bem mais simples do que a autotrofia. Só que essa teoria, ela tem um problema. É que se você imaginar de onde você só tira, um dia acaba. Então, os estudiosos pensam, olha, se só se tira e não se produz alimento, em algum momento o alimento acabaria. E isso não permitiria que a vida continuasse. E a vida continuou, tanto é que nós estamos aqui hoje. Por isso, a hipótese que mais tem força atualmente é a hipótese autotrófica. Ou seja, os organismos eles eram capazes de produzir os seus próprios alimentos. Que organismos? Os primeiros seres vivos. Como é que eles faziam isso? Usavam energia liberada de reações orgânicas. E nós chamamos isso de quimiolito-autotróficos. Então veja, eles não eram fotossintetizantes como as plantinhas são hoje. Então tanto a fotossíntese é um processo de autotrofia, que ela usa a luz do sol, foto de fóton, que usa a luz solar, e tanto a quimiossíntese também é um processo que produz aí energia, só que ela usa usa energia de quebras de reações químicas, de quebras de moléculas químicas. Então, como foi que nós fortalecemos essa ideia? Nós, nos últimos tempos, conhecemos alguns organismos bem diferentes do que se imaginava, que são micro-organismos encontrados em fendas vulcânicas, inclusive algumas árqueas, que vamos conhecer ainda em aulas posteriores. E esses organismos, eles usam o sulfeto de hidrogênio, H2S, e a partir disso produzem aí energia para a sua sobrevivência. E essas fendas vulcânicas, elas deveriam ser muito comuns na Terra primitiva. Então é como se esses forem seres muito antigos que conseguiram aí se manter vivos até hoje, utilizando a mesma estratégia anterior. Então, o conhecimento desses organismos, ele trouxe em evidência aí a hipótese autotrófica, que vem agora sendo como a mais aceita. Mas sabemos que a ciência ela está sempre modificando. À medida que a gente vai tendo conhecimentos novos, a ciência ela pode modificar. A ciência não é estática, ela não é infalível. Ela está sempre aberta a mudanças, a melhoras e a conhecimentos. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.